Vamos dar início a mais uma reunião doutrinária. Como já falei, a palestrante não vai poder fazer. Ela me ligou que houve um imprevisto e não tinha como fazer a mensagem da noite. E assim, todos nós vamos buscar alguns esclarecimentos a respeito desse tema. E, neste instante, agradecer ao Mestre Jesus, a espiritualidade maior, que sempre tem nos auxiliado e nos dado sempre as condições necessárias para que possamos entender o Evangelho ensinado pelo Mestre Jesus. Senhor Jesus, que a tua misericórdia ampare e proteja, fortaleça os nossos irmãos necessitados da tua luz, por aqueles que passam por severas dificuldades, processos de depressão, de muitas outras situações que todos nós aqui na Terra passamos por ser um plano de provas e expiações, mas que sejamos corajosos e assim possamos seguir os teus ensinamentos, Senhor. Que a tua misericórdia, o teu amor envolva, proteja a toda a humanidade, especialmente por aqueles que se encontram nos locais de pontos de guerras, onde muitas crianças, muitos idosos, muitas criaturas, irmãos, desencarnam por uma brutalidade de alguns irmãos ainda ignorantes, ou seja, não conhecer a lei de Deus. Que a paz envolva e proteja todos esses irmãos, por hoje, amanhã e sempre. Assim seja. Então, a mensagem da noite é exatamente ainda no livro Luz do Mundo, item 19, um voltou só. E sabemos a respeito dessa frase que é sobre a cura dos 10 leprosos. Então Jesus andava por todos os locais, levando alívio, consolações, procurando fazer com que a humanidade entendesse o sentido da vida. E ele sempre chamava atenção. Naquele tempo, as coisas eram muito mais difíceis do que hoje. Até o entendimento era meio complexo. E por isso ele usou parábolas para fazer as comparações a respeito do mundo espiritual com o mundo material, pois muitos ainda tinham dificuldade nesse entendimento. Até os próprios apóstolos que andavam com ele, depois de toda a sua comunicação, os seus ensinamentos, os apóstolos ainda tinham dúvida. E, quando terminava toda essa programação, eles iam ter com Jesus procurando tirar dúvidas a respeito do que Jesus falava. E assim até os dias de hoje, onde a gente, através desses temas, a gente lê as mensagens, mas são muito profundas, de um grande ensinamento que nós ainda não conseguimos acompanhar essas mensagens à realidade, porque ainda somos criaturas voltadas para o mundo material, que é uma coisa normal nossa. Ainda vivemos presos a vícios, hábitos, desejos inúmeros, que temos grande dificuldade, porque falta ainda ao nosso entendimento a conhecer a verdade. O próprio Jesus sempre alertava e sempre continua alertando que quando a gente conhecer a verdade, ela vai nos libertar. Então, todos os nossos vícios, todos os nossos processos ainda inferiores, faz parte da nossa trajetória, ainda não conseguimos ter uma compreensão mais avançada.
para entendermos que todos os hábitos, vícios, coisas negativas que ainda trazemos, é preciso que tenhamos coragem e vontade firme para vencer. Porém, essa vontade firme para vencer não quer dizer que vai ser de uma hora para outra a gente vencer hábitos, vícios de várias e várias reencarnações que já trazemos. A gente sempre observa que a gente deixa um vício depois que a gente luta bastante. Então, vai diminuindo essas energias até se libertar desses vícios. Mas ainda são tantos que a gente vence um e tem mais de 30, 40 à nossa frente. E assim, Jesus andava fazendo as pregações e mostrando como se libertar de todas essas situações. Então, levava o evangelho, descia morro, subia morro, e sempre com a intenção de que a humanidade um dia se libertasse desses vícios. Então, são 2000 e poucos anos, 2025 anos já se fazem, e até hoje ainda estamos presos à matéria. Não queremos soltar de jeito nenhum, porque achamos que o mais importante é viver aqui na Terra, onde a gente pode tocar, a gente pode ter, a gente pode possuir, a gente pode ter um monte de coisas, que tudo isso vai ficar. O que vamos levar é todo o bem que fizemos ou esse esforço que fizemos para vencer as nossas más inclinações. Então, esse é o trabalho de todos nós aqui na Terra, um tentando ajudar o outro. Aquele que já tem um conhecimento mais avançado leva para aqueles que ainda não conhecem, apesar de que, quando a gente leva algum conhecimento mais avançado, se não tiver a vontade de se libertar ou de seguir aqueles ensinamentos, ele vai ficar estacionário. Mas com isso não quer dizer que ele vai deixar de progredir. Porque se nesta existência ele não se trabalhar para se melhorar moralmente, espiritualmente, terá uma outra oportunidade, uma outra existência para continuar a caminhada. Porém, se aproveitasse a existência de hoje, a próxima já estava mais fácil. Então, todos nós hoje dizemos que a nossa vício, a gente passa muitas dificuldades, a gente sofre demais, e realmente a gente fala tudo isso porque ainda não temos um esclarecimento mais avançado para saber analisar essa situação de que aquele sofrimento vem como um bem para a nossa melhoria. Mas quando a gente passa a reclamar, então a gente perde essa condição de dar um passo à frente. Porque tudo na vida nós devemos sempre agradecer a Deus. Isso não vai também dizer que a gente chega com um problema de doença e a gente chega, oh meu Deus, obrigado por me dar essa doença. Não foi Deus quem deu. Mas ela veio para que a gente possa ter a resignação, buscar o melhor possível na paciência, buscar na indulgência, todos esses processos para a gente buscar essa melhora. Jamais reclamar. Mas como a gente não pode reclamar? Quando a gente reclama é porque a gente ainda não tem conhecimento do bem que o Mestre Jesus tem colocado diante de nós. E às vezes a gente reclama. É um desespero, é uma agonia. Contanto que essa reclamação não seja abusiva. Porque o Pai,
Ele sabe de todas as nossas necessidades. Tudo, enfim, que a gente necessita, ele sabe e ele dá. Agora, às vezes, nós rejeita tudo que ele dá, porque a gente ainda vive reclamando, achando que só o outro tem sorte, só o outro Deus ajuda, e Deus não me ajuda, porque passo por tantas dificuldades. E, na realidade, ele ajuda sim, e muito. Às vezes, eu não reconheço o bem que ele tem por mim, ou então o bem que ele tem por todos nós. Aí é o processo, que Jesus não veio aqui à Terra para o seu bel prazer. Ele veio com uma missão importante dada pelo Pai para trazer esses esclarecimentos de 2000 anos atrás e agora que estamos acordando para essa realidade. E aí ele fez as colocações, mostrando que mais adiante muitas coisas aconteceriam e era necessário para o progresso da humanidade. Então, hoje estamos observando aí tantas violências, tantos processos desagradáveis, que a gente fica parado, a gente fica analisando, meu Deus, será que o mundo está melhorando mesmo? E, na verdade, está. Porém, ainda existem criaturas atrasadas que agora está começando a fazer as suas maldades, não sabendo que tudo isso que se faz contra o outro voltará para si. E é nesse ponto que nós hoje estamos reclamando de algumas situações em decorrência de atos de existências passadas. Então, no dia de hoje, estamos passando o mínimo possível do que fizemos. Porque Deus, na sua bondade, ele não, vamos dizer, cobra de acordo com o que fizemos. Ele divide em suaves prestações, para que a gente possa ter condições de arcar com as consequências que fizemos no passado e hoje buscando favorecer aqueles irmãos que às vezes até está dentro do nosso lar. E aí a gente às vezes passa a entender o motivo pelo qual um irmão é difícil, um pai às vezes não entende a nossa situação, ou nós fazemos algo contra o pai. Então vem um monte de coisas à nossa mente que hoje a gente vai decifrando certas situações que são naturais. Não é que ela venha como uma situação ao pé da letra, matou, morreu, como existia a pena de talião de Moisés. Mas, nos dias de hoje, a gente já sofre consequências mais aliviadas, dando as condições para que a gente possa prosseguir essa caminhada. Então, esse é o trabalho de todos nós aqui na Terra. Buscar, através do Evangelho, esse aprendizado, que não é fácil para cada um de nós, porque a gente precisa entender todas essas passagens, porque ali está, como se diz, em parábolas. Então, o próprio perdão, as situações, a paciência e outros títulos do Evangelho que a gente vai buscando administrar com sabedoria. Então, esses são os ensinamentos dados pelo Mestre Jesus e que hoje nós agradecemos estar buscando, através dessa doutrina maravilhosa, esse amor tão falado por Jesus. Que até nos dias de hoje ainda temos dificuldade de entender o que é esse amor. Porque ainda estamos acreditando que o amor é uma coisa carne a carne. E o amor verdadeiro é aquele praticado por Jesus, onde ele deixou todas essas lições para que a gente possa ir acordando pouco a pouco e fazer o bem ao próximo. O amor é exatamente o bem ao próximo.
mesmo que o próximo não seja grato conosco, mas quando a gente faz algo para o nosso próximo, não devemos cobrar gratidão, não devemos cobrar um obrigado, não devemos cobrar qualquer situação para dizer, bom, me deu e eu estou te agradecendo. Quando a gente faz algo por amor, a gente não precisa buscar essa cobrança. Ele já faz porque ele já entende o que é esse amor. E assim foi o que Jesus fez. Por onde passou, ele deixou essas energias bondosas, onde tudo que era negativo, aonde Jesus passava, ele deixava tudo maravilhadamente bem. Todo o amor que ele prega, que ele leva, que ele consente aos nossos irmãos, é uma bênção para cada um de nós. A gente muda a energia. Todos os nossos pensamentos negativos, a gente vai se desfazendo pouco a pouco. Então é uma bênção a gente seguir os ensinamentos de Jesus. Quando ele falou para o rapaz que tinha uma riqueza imensa, e quando o rapaz fez a pergunta a Jesus, ele disse, vai, vende tudo que tem e segue-me. E por não entender o que é vender tudo que tem e segue-me, ele logo foi tocado pelo que ele tinha, a riqueza material. E Jesus não fez colocação nenhuma a respeito da riqueza material, mas ele falou exatamente nesse entendimento do orgulho. Então, todo aquele que é rico em matéria e que não faz nada pelo próximo, se acha rico. Então, essa riqueza é que tem que ser desfeita, porque é o orgulho. O orgulho que cega, o orgulho que fere, o orgulho que não deixa o ser humano ver o outro como o verdadeiro irmão. E assim Jesus prosseguiu a sua caminhada por onde passava. Ele não teve tempo de descansar, porque a todo instante sempre tinha um, dois ou três ali buscando auxílio, buscando orientações. Então, nessas passagens todas, aonde ele passava, ele era odiado, porque ninguém queria que ele levasse esse esclarecimento para a humanidade sofrida. Eles só desejavam ficar ali como preso às mãos daquelas criaturas. E hoje, até os dias de hoje, estamos vendo, observando sempre assim. Aqueles que possuem e o orgulho ainda está à tona, ele sempre coloca alguma posição contra aqueles que auxiliam. Então, exigem demasiadamente para fazer aquele trabalho. E muitos ainda dizem, estou lhe pagando para você fazer. E aí vem as humilhações, todos esses processos. Então, até nos dias de hoje, ainda estamos vendo essa situação. O ser humano ainda não saiu desse lamaçal. Então, quando eu falo ser humano, é a respeito da humanidade. Porque existem pessoas maravilhosas. Existem pessoas que realmente têm e dá o que for possível. Oferece o ombro amigo, os conselhos e até o financeiro. Existem pessoas que ajudam, mas isso aí é uma minoria. A maioria é sempre aquele orgulho incansável de buscar, de ter, de possuir, quanto mais deseja.
Com isso, não quer dizer que a gente não possa acumular fortunas. Pode sim, porém não com esses exageros, com esses abusos que vai de encontro à lei de Deus. Porque Deus não se aborrece, Deus não castiga, Deus não deseja ao seu filho que não tenha uma riqueza. Ele não condena. Porém, é o abuso que aquela criatura faz do que ele tem. Tem o acho, capítulo 16, se não me engano, utilidade da riqueza. E aí tem uma passagem onde ele chama a atenção que aquele que vem de uma pobreza imensa e trabalha, trabalha e consegue chegar a acumular uma fortuna, às vezes ele esquece das dificuldades que ele passou. Aqueles amigos que o ajudaram naquele tempo, ele esquece, ele deixa de lado, ele não reconhece, e aí o orgulho toma conta. Tem aquela passagem também sobre a riqueza e a pobreza. A riqueza é a prova mais difícil. A pobreza também é difícil, mas a riqueza insulta a exatamente essa ostentação. E foi o que Jesus tem colocado diante de todos nós. Cuidado com o que fala, cuidado com o que faz, observa o caminho que está percorrendo, porque a gente chega a uma posição aqui na Terra de saúde, vamos dizer que esse daí a gente tem que agradecer sempre. Mas quando a gente alcança uma posição, vamos dizer, financeira elevada, a gente pode ter hoje, mas se a gente não soubesse trabalhar, amanhã a gente pode não ter. Isso acontece com muitos irmãos aqui na Terra, onde às vezes recebem uma fortuna, como principalmente uma herança. Então, de 5 irmãos, só um usa a herança de maneira agradável. Os outros 4 destrói tudo, porque não sabe lidar com essa situação. Ainda não está de acordo com os ensinamentos do Mestre Jesus. Então, sempre existem essas situações. Nós estamos percorrendo aqui na Terra um caminho agradável, um caminho maravilhoso, mas vai depender de cada um de nós fazer com que esse caminho seja maravilhoso. Porque a gente sempre se desespera com algo que a gente se depara que não é agradável ao nosso pensamento. Mas, às vezes, quando uma pessoa chama a atenção, é para que a gente possa acordar e observar o caminho que estamos percorrendo. Porque nem tudo é da maneira como pensamos. Às vezes, o outro está correto e a gente pensa de maneira contrária. A gente quer uma coisa de um jeito, mas quando o outro diz, tenha paciência, e aí a gente, como é que eu vou ter paciência para esperar isso, aquilo, aquilo outro? Então, são essas mudanças que a gente vai adquirindo no dia a dia, a gente vai buscando essa transformação para chegar ao topo da montanha com muita alegria. Então, os tormentos que passamos aqui na Terra faz parte da caminhada. Porque o próprio Jesus veio exatamente mostrar essa caminhada. Que Jesus não devia nada. Jesus perfeito. Luz esclarecedora, luz maravilhosa. Porém, o que ele passou foi como exemplo para que a gente possa saber superar. São muitas mudanças que a gente vai fazendo no dia a dia
E a gente precisa dessa base. Saber aonde estamos pisando, saber o que estamos querendo fazer realmente. Porque o que temos aqui a respeito da matéria é passageiro. Temos que fazer bom uso? Temos. Precisamos desse lado material? Precisamos e muito. Porém, ele não é tudo. E Jesus nos alerta que nem só do pão material vive o homem, mas é preciso buscar o pão espiritual, porque este daí, quando a gente adquire, não sentimos mais fome. Já temos essa certeza de que tudo que vier no nosso caminho, a gente tira de letra, como se diz. Então, a gente vai adquirindo essas experiências, vai mudando pouco a pouco, porque não é de uma hora para outra que a gente supera esses obstáculos. Então, é sempre agradecendo ao Mestre, por um irmão que nos auxilia, por um irmão que nos dá a mão, por aquele que às vezes passa por certa dificuldade, como exemplo para que nós não façamos o que essa criatura hoje sofre. Então a gente não vai fazer, mas o que a criatura fizer de bom, a gente exatamente pode seguir. Porque é assim que Jesus tem nos ensinado. Seguir a caminhada no bem. E fazer um bem é um grande bem para todos nós. Aqui tem uma passagem do Evangelho, no livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Mensagem 104, diante da multidão. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte. Narra Mateus no capítulo 5, versículo 1. O procedimento dos homens, cultos para com o povo, experimentará elevação crescente à medida que o Evangelho se estenda nos corações. Infelizmente, até agora, raramente a multidão tem encontrado, por parte das grandes personalidades humanas, o tratamento a que se faz jus. Muitos sobem ao monte da autoridade e da fortuna, da inteligência e do poder, mas simplesmente para humilhá-la ou esquecê-la depois. Sacerdotes inúmeros enriquecem-se de saber e buscam subjugá-las, o seu talante. Políticos astuciosos exploram-lhes as paixões em proveito próprio. Tiranos disfarçados em condutores envenenam-lhe a alma e arrojam-na ao despenhadeiro da destruição, à maneira dos algozes de rebanho que apartam as reses para o matador. Juízes menos preparados para a dignidade das funções que exercem confundem-lhes o raciocínio. Admiradores menos escrupulosos arregimentam-lhe as expressões numéricas para a criação de efeitos contrários ao progresso. Em todos os tempos, vemos o trabalho dos legítimos missionários do bem prejudicado pela ignorância que estabelece perturbações e espantalhos para a massa popular. Entretanto, para a comunidade dos aprendizes do Evangelho, em qualquer clima da fé, o padrão de Jesus brilha soberano. Vendo a multidão, o mestre sobe a um monte e começa a ensinar. É imprescindível empenhar as nossas energias a serviço da educação. Ajudemos o povo a pensar, a crescer e a aprimorar-se.
auxiliar a todos para com que todos se beneficiem e se elevem, tanto quanto nós desejamos melhoria e prosperidade para nós mesmos. Constitui para nós a felicidade real e indiscutível. Ao leste e ao oeste, ao norte e ao sul da nossa individualidade, movimentam-se milhares de criaturas em posição inferior à nossa. Estendamos os braços, alonguemos o coração e irradiemos entendimento, fraternidade e simpatia, ajudando-a sem condições. Quando o cristão pronuncia as sagradas palavras Pai Nosso, está reconhecendo não somente a paternidade de Deus, mas aceitando também por sua família a humanidade inteira. Então, uma mensagem muito importante para que a gente possa fazer uma observação a respeito das andanças de Jesus aqui na Terra. E hoje, em nossas consciências, ele tem nos ensinado a nos trabalhar o nosso coração, tirando essas montanhas que ainda nos deixa preso à terra. E foi o que ele realmente colocou para que a gente, se a gente quiser, tendo fé, a gente pode dizer: afasta esta montanha daqui para ali. Porém, ele não falou a respeito de montanhas, pedras, coisas materiais. Essas montanhas que ele pede para a gente tirar de dentro de nós são exatamente o orgulho, essa vaidade ainda intensa que a humanidade ainda traz dentro de si. Então, ele pede para que a gente tire essas montanhas de dentro de nós para a gente tornar-se mais leve e assim poder enxergar o próximo. Porque até hoje temos dificuldade de enxergar o nosso próximo. Porque pensamos que o próximo está dentro da nossa casa. Mas o próximo pode estar distante, porque ele recomenda que para auxiliar o próximo, através de uma prece, a gente pode levar esse auxílio aonde o próximo estiver, necessitando dessas energias purificadoras. Então, se a pessoa está nos Estados Unidos, a gente pode fazer a prece, e essa prece, realmente, bem feita de coração, ela vai ter um fim agradável. Então, essas montanhas, é exatamente esse peso que ainda trazemos que faz a gente ficar preso à terra. Então, quando ele fez nas suas andanças, buscando auxiliar, deixar claro à humanidade, porque ele semeou a mensagem há 2000 anos e até hoje ela ainda não conseguimos fazer germinar. Está aguardando a gente regar essa semente para que ela possa produzir 100%, dar frutos agradáveis. Porque ela está dentro de nós, ainda adormecida. Nós ainda estamos dormindo, como se diz. E ele deseja que cada um de nós avance na sua caminhada e leve o evangelho a todos os lugares. Então, quando ele fez a cura dos 10 leprosos, só um voltou para agradecer. Assim, até os dias de hoje, nós estamos ainda com essa lepra moral. Se naquele tempo a cura foi feita na carne, hoje essa lepra está na moralidade da humanidade. Ainda não conseguiram ser curados dessa lepra. Naquele tempo, quando os 10 foram curados, então se sentiram satisfeitos. E cada um foi viver sua vida. Porém, um voltou para agradecer e seguiu ao mestre.
assim façamos também. Porque esta bênção do Evangelho está para todos nós. E que possamos aproveitar essa oportunidade, nesta existência, para que a gente possa colocar em nossos corações essa mensagem do Mestre e fazer com que venha dar esses frutos que ele sempre tem nos solicitado. E façamos todo o bem ao nosso semelhante, mesmo que, às vezes, soframos a ingratidão. Porque aquele que é ajudado, é auxiliado, mas não tem o conhecimento, ele não sabe agradecer. Então, é igual aos 10 leprosos. Todos foram curados, mas só um agradeceu. Os outros, é como se diz, ele conhecia a lei divina e era direito de Jesus curar a todos. Então, não sabiam agradecer. Mas um de coração voltado para o Mestre agradeceu e seguiu. E continuou dando esse apoio a todos aqueles que necessitassem dele. Então, esse é o trabalho de todos nós aqui na Terra, de fazer com que o Evangelho brilhe. Lá no capítulo 17, Sedes Perfeitos, tem lá a parábola do semeador. Então, por onde a gente passar, que a gente deixe essa mensagem do amor ensinado por Jesus. Mesmo que tropecemos, mesmo que encontremos no caminho irmãos caluniadores, que ainda existem muitos, mas é o que Jesus dizia. Ele não conhece, ele não sabe o que está fazendo. Ainda não acordou para a realidade da vida. Então, por isso, vive nessa ignorância do conhecimento, ignorância da palavra divina. Então, ele está voltado para o ter. O ter é passageiro, o ser é de âmbito divino. E a gente segue com este espírito em evolução. Então, somos criaturas que precisamos tirar essa capa material e fazer com que essa capa espiritual prossiga a caminhada, fazendo todo o bem necessário. Então, são mensagens, são ensinamentos, passagens do Evangelho, que todos nós temos conhecimento, mas colocamos dificuldades várias para seguir Jesus. Isso faz parte da nossa trajetória aqui na Terra. Então, se está chovendo, a gente não vai ao centro, se está com dor de cabeça, a gente não vai. E é natural, a gente entende isso, mas, às vezes, aquele entrave que vem naquele momento é para exatamente como teste, para saber realmente se a gente quer ou não seguir o Mestre. E para seguir o Mestre, é preciso coragem, é preciso dedicação, porque não é pedir e achar a qualquer hora, a qualquer momento, da maneira como queremos. Mas quando a gente pede com fé, a gente encontra o auxílio a todo instante. Somos livrados de muitos processos negativos, de muitos acidentes, pela nossa fé, pelos nossos pedidos, pela nossa dedicação perante os nossos irmãos. Então, que façamos sempre o bem, sem esperar a recompensa. Então, vamos fazer igual aquele que foi curado dos 10 leprosos e
um voltou para agradecer. Que sejamos essa criatura. Agradecer sempre a Deus por ter colocado diante de todos nós o seu Filho maravilhoso para fazer com que a gente trilhe esse caminho com a bênção do Mestre Jesus. Então, esse é o verdadeiro amor e que a gente possa seguir, fazendo todo o bem necessário. Então, que Deus abençoe, que Deus proteja, ilumine, fortaleça cada um de nós e estejamos sempre agradecendo a Deus por esta bênção concedida a cada um de nós. Muita paz, Deus proteja a todos. Então, ainda tem mais 12 minutos e quem quiser fazer algum comentário, contar alguma passagem do Evangelho, ainda tem mais alguns minutos. Muita paz. A palestrante não deu para fazer, que houve um incidente com ela, ela me disse que não tinha como fazer essa mensagem da noite, mas eu disse a ela que não ficasse preocupada, porque a gente sempre se resolve tudo. Ô, seu Adalberto, boa noite a todos. A gente nunca fica desamparado, né? Temos sempre essa força do Criador, esse Deus que nos protege, que nos auxilia. E a sua fala me fez lembrar a doutrinária que aconteceu ontem aqui no centro, onde eu sou presidente e eu frequento, né? Onde o tema foi amar, trabalhar, esperar e perdoar. Então a gente precisa dessa paciência para esperar o tempo das coisas de Jesus, de Deus em nossa vida, né? Não pode ser acelerado como a gente quer. E o amar e o trabalhar é seguir essa filosofia aí, essa passagem onde o Senhor falou, né? Trabalhar constante. Se toda vez que a gente tiver um empecilho, está chovendo, tem isso, tem aquilo, a gente dizer que não vai ao centro, a metade do ano a gente fica acomodado. E aí o trabalho vai ficando para trás, não é isso? Com certeza. Busquemos sempre essa firmeza, porque a todo instante somos auxiliados. Quem mais? Boa noite a todos e a todas. Seu Adalberto, o senhor comentou numa das passagens, larga tudo, vende tudo e me segue. E o senhor disse que não era a parte material, que Jesus não tinha se referido à parte material, mas sim ao nosso orgulho, ao nosso egoísmo, que é a chaga de todos nós. E se a gente fala, mas eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, mas no fundo todos nós temos muito ainda. Orgulho e o egoísmo. E o senhor falou também a respeito que se a gente tivesse fé e dizer para a montanha sair, ela saía. E também disse que não é esse tipo de montanha, e sim as nossas imperfeições. Então, ou seja, nós não somos seres que têm fé nem mesmo em nada, praticamente. Acreditamos em Deus, mas ainda não temos a fé viva em Deus, porque não temos, somos ainda ignorantes. Estou falando por mim. Então, como que a gente poderia trilhar um caminho mais fácil para chegar a esse amor que é tão falado e pouco vivido, pouco sentido? Como que a gente poderia
fazer algo para entender, pelo menos, esse amor, essa fé incondicional, já que tudo é energia e nós mesmos, se Deus mandasse a energia do amor para nós, a gente não suportaria, porque a nossa matéria não aguentaria toda essa carga. Mas o senhor poderia me explicar um pouco mais a respeito disso? Olha, para a gente buscar essa fé, é como é, tem uma colocação do Evangelho, que existe a fé cega e a fé raciocinada. Então, se a gente tem uma fé cega, a gente aceita tudo e termina caindo no abismo. Mas quando a gente tem uma fé racionada, uma fé firme, a gente observa todos esses pontos, porque facilidade para seguir Jesus a gente não vai encontrar como a gente pensa. É preciso buscar a base. A base a gente já está, mais ou menos, segundo estudiosos, não temos menos do que 200 reencarnações e ainda somos fracos de fé. Quando se fala fraco, em relação à humanidade inteira, mas dessa humanidade já tem uma boa parte que tem essa fé raciocinada. Ela suporta tudo. Seja uma dor, não que vai agradecer a dor, mas suporta uma dor, suporta um problema difícil, um irmão que a gente ajuda, o irmão dá o pé pelas mãos, como diz o velho ditado, e aí a gente reclama, não ajudo mais essa criatura porque eu ajudei, hoje ele está fazendo isso comigo. Então, não é fé. A fé a gente tem que fazer e seguir em frente, superando muitos obstáculos. Nós, aquele que tem uma fé já segura, uma base, ele não fica diante dos obstáculos. Ele trabalha para vencer de todos os pontos. Quando a gente tem fé, principalmente o que hoje assola a humanidade é a dificuldade financeira. E aí, quantas pessoas desistem, até tiram a própria vida pelas dificuldades que encontra. Quando a gente tem fé, seja a dificuldade que for, a gente supera. A gente tem um problema para resolver amanhã, hoje a gente já começa a sofrer. E amanhã o problema vai chegar. Mas se a gente tem fé, o problema amanhã chega e talvez vai ser resolvido de uma maneira que a gente nem sequer imaginava. Vamos fazer uma comparação, num caso, vamos resolver uma questão. E vai ser amanhã. Hoje a gente está se acabando, se desesperando. Aí, quando chega amanhã, no momento da reunião, aí vem a mensagem, fulano mandou avisar que não pôde vir hoje, vai ser adiado para tal dia. Mas a gente já entrou em tanto desespero que não esperava exatamente isso. Então, tudo vem de acordo com o tempo. E para manter essa fé é o que Jesus colocou. Vem de tudo que tem, tudo de negativo, do orgulho, das decepções, todos esses processos, pensamentos negativos. Então, quando a gente tira isso de dentro de nós, a gente fica leve, fica tranquilo. Quantas vezes a gente está com um problema e, às vezes, um irmão nosso comenta, mas fulano é devagar, fulano está passando por um processo tão desesperador e está ali, não liga para nada. Mas não é o problema de ligar para nada. É que se a gente se desesperar, a coisa vai piorar. Então, vamos manter
um ponto de equilíbrio mais agradável para superar os problemas. Porque é o que Chico Xavier sempre dizia: tudo passa, só vai ficar a verdadeira realidade. Então, os problemas que a gente tem, eles são passageiros. Até a nossa existência corporal tem um tempo determinado, mais ou menos. A gente pode deixar o corpo antes do prazo determinado, pelas nossas negligências, ou pode receber um bônus pelo bem que a gente faz. Então, ter fé é seguir Jesus. E seguir Jesus é saber que é o verdadeiro amor. É mais ou menos por aí para a gente entender essa caminhada. Boa noite, gente. Obrigada. Então, mas assim, Adalberto, eu particularmente conheço pessoas que têm fé. Não é meu caso. Eu não sou aquela pessoa fervorosa, não. Tanto é que eu precisei tomar um remédio, né? E eu poderia tomar homeopático ou tomar das farmácias, né? Eu vou tomar das farmácias. Pois já faltou a fé ali, porque a gente sabe que a fé, muitas vezes, né? Com a fé, aquele remédio, até um copo de água sara a gente, né? Mas eu fiquei pensando assim, eu tenho uma amiga que ela teve câncer, né? Tirou tudo por baixo, tá se tratando. Eu acho tão assim, sabe? Eu converso com ela e aí eu falo, e aí, como você tá? E ela fala assim, eu tô assim, assim. E fala um monte de coisas, né, que ela tem, né? Inclusive o câncer e todas as outras coisas que ela tem. Aí ela, não, disse, mas eu vou sarar, eu tenho fé que eu vou ficar boa, ou amanhã eu tô melhor. Aí eu paro de conversar e eu falo, meu Deus do céu, como que essa mulher aguenta arruma tanta força, né? Com tudo que ela tá passando, e ainda falar, vou melhorar, então, eu vejo assim, que fé tem diferença entre um e outro. Um tem mais, acredita mais, e outro menos. Aí eu pergunto para você, assim, que você falou que fé é estar com Jesus, assim, essas coisas assim. Aí eu pergunto, aquele que tem menos fé, ele está mais longe de Jesus? Ou de Deus? Não está mais longe de Jesus, mas uma fé ainda não segura, sem base, ele às vezes entra em caminhos desagradáveis, como o caminho da lamentação, o caminho do desespero, o caminho de que Deus só ajuda o outro e a ele não. Aí esse caso dessa senhora, ela está com o problema, sabe que tem o problema, mas quando ela deixar esse corpo, esse processo lá no mundo espiritual vai ter a continuidade. Porém, se ela reclamou bastante aqui na Terra, se ela entrou em desespero, lá causa mais aflições. Mas quando a gente supera aqui na Terra esses processos, as aflições lá são menos. Porque eu me lembro que isso foi em 2011, meu pai desencarnou com um câncer. E um colega me fez uma pergunta a respeito de ele passar tanto sofrimento. Eu disse, bom, o sofrimento para a carne é terrível, mas para ele foi uma cura, que no mundo espiritual ele já deixa esse peso. Só que eu fiz a colocação e essa criatura não tinha conhecimento a respeito de espírito, de doutrina. E aí depois eu soube que ele fez um comentário dizendo, aí, ó, o filho ingrato, o pai morre com um problema desse, ele diz que o pai foi curado. Aí a gente fica analisando essas coisas. Então é preciso entender, para quem tem fé, as coisas daqui da terra passam
E a gente segue a caminhada porque continuamos vivendo em espírito. E quanto mais a gente reclama da vida, mais difícil fica para nós. Isso eu É, não estou dizendo, não é, não, é natural a gente reclamar, mas o abuso que a gente faz da lei de Deus, das bênçãos que ele dá para todos nós, às vezes a gente não agradece de maneira correta, porque a gente quer o nosso modo. E às vezes a caminhada não é como a gente imagina. Quantas pessoas a gente vê aí os exemplos? Jesus deixou esse exemplo maravilhoso para todos nós. Qual o pecado que ele tinha? Nenhum. E chegou a ser pregado na cruz. Mas mesmo assim, ao dar o último suspiro, ele diz: Pai, perdoa todos, pois não sabem o que fazem. Então ele queria dizer o quê? Exatamente que aqueles que estavam fazendo essa, perseguindo ele, iriam voltar em outras existências mais duras ainda. Mas ele estava pronto para auxiliar e continua auxiliando. O entendimento da fé é exatamente nessa condição. então, a fé, eu, assim, eu acredito que tudo, assim, as virtudes, a gente tem que procurar elas e trabalhar elas. Sobre reclamar, eu estava lendo e eu vi que ré, quando a gente fala ré, é atrás, né? Ir para trás. E clamar, a gente sempre joga alguma coisa no universo. Então, esse reclamar, tem pessoas que reclamam de tudo mesmo, e às vezes a gente olha sem motivo, porque muitas vezes a pessoa vê o que não tem, ela não vê o que ela tem. Então, eu achei bem interessante sobre reclamar, sobre pessoas, a gente reclamar. E quando a gente sabe, a gente fala, vou parar, porque a reclamar já tem ré. O que é ré? É vou para trás, né? Vem de ré, dá ré, o que é? Para trás. Clamar é jogar para o universo, né? Então eu acredito assim que isso daí são coisas que a gente vai aprendendo, né? Eu pelo menos aprendi na doutrina, né? Eu não sabia não. Eu acho que são coisas que melhoram no dia a dia, mas a gente sempre é aquele que está sempre, né, insatisfeito, né? A gente tem, a gente pede lá atrás, hoje a gente tem, mas a gente sempre quer alguma coisa a mais. E é isso que eu não acho isso errado, contanto que a pessoa trabalhe ela, né, trabalhe os pensamentos, ela trabalhe ela, eu acho assim ela tem até o direito. Eu lembro que eu tenho uma filha que ela tem um carro muito bom, né, carro do ano, carro muito caro, e ela falou, só eu sei o que eu sofri para ter esse carro, um sonho meu. Você entendeu? Não é errado. Às vezes a pessoa vê e fala, pô, esse é um carrão, sabe? E hoje mesmo ela falou, ninguém sabe o que eu joguei minhas férias, trabalhei tantos anos, porque era um sonho, né? Então eu acredito assim, que quando a gente persegue as coisas, que a gente luta, que a gente tem a riqueza, eu acho que ela não é mal vista por Deus, contanto que seja do suor da pessoa, contanto que seja assim, que não seja uma coisa que tirada de alguém, né? Eu acredito nisso, sabe? Eu acredito que a gente não precisa ficar ali, sabe, assim, naquela, não, tá bom, essa aqui não, vamos lutar, gente, vamos lutar, para a gente ter as coisas e vamos trabalhar nós também. Eu acho que é muito importante a gente procurar, sabe, o que muitas vezes na gente, fé, todas essas virtudes, mas procurar uma coisa que é muito importante, é a paz. Sabe, a paz, a gente achando ela paz e paciência, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Muitas vezes a gente quer para agora. E Deus fala, não, filho, agora eu não vou te dar, porque agora vai ser sua perdição. E a gente não pode entender isso. É igual uma criança, né? Quando você está com ela no shopping, ela fala, eu quero isso. Você fala, não, você já tem, eu não vou te dar, eu não tenho dinheiro. Ela não entende, ela se joga no chão. E às vezes, muitas vezes, nós agimos assim também. E é isso que a gente tem que trabalhar em nós, né? Eu não vou falar dos outros, porque cada um vai responder por si do outro lado, né? Cada um vai abrir sua mala e vamos ver o que tem lá dentro. E é isso, gente. Pois é isso, essa luta constante para a gente
se melhorar, porque não é de agora. Já muitas e muitas existências que a gente vem melhorando, e a melhor existência é exatamente essa de hoje. E com certeza estamos preparando uma melhor para a próxima. Então, todo bem que a gente faz, esse bem a gente vai ter retorno. Então, que a gente sempre tenha essa base dos ensinamentos do mestre para a gente ir se desenvolvendo. Porque não é fácil, não. Fácil não é, não. A caminhada é longa. E, às vezes, aparecem coisas. Hoje mesmo, agora de tardinha, a palestrante ligou: ô, seu Adalberto, tive um incidente aqui, não vou ter condições de me apresentar às 8 horas. Eu disse: não tem problema, não. Isso aí é da caminhada, a gente vai dar um jeito e, com fé em Deus, a reunião vai ser feita, porque a gente vai ter ajuda, ter auxílio do plano espiritual. Sim. E não sozinho. E tudo se resolve, graças a Deus, tudo em paz. E é assim mesmo. Essa é a luta de todos nós. Tem mais alguém? Ou seja, o senhor teve fé, não desistiu, não ficou no meio do caminho. Poderia falar assim: hoje não vai ter, não vai abrir a sala porque a palestrante não veio. Não, o senhor falou: eu vou fazer porque eu tenho ajuda. Isso é fé racional. Parabéns. É isso. É a nossa luta de todos. É um auxiliando o outro. Então, eu vou pedir para Disse, pode fazer a prece final da doutrinária da noite? Posso fazer. E antes disso, eu vou ler uma mensagem aqui que eu acho ela muito importante, e ela tem tudo a ver com o que foi falado hoje nessa palestra. É muito importante, muitas vezes a gente... Vou ler a mensagem. É assim: no caminho, tropecei em pedras. Para evitar os machucados, mudei o caminho. Olha só, hein? Para evitar os machucados, mudei o caminho. No novo caminho, haviam novas pedras. Desta vez, então, aprendi sobre as pedras e decorei a posição delas do caminho. Veja bem, decorei a posição, eu não vou mais tropeçar nela, né? E assim, mas mesmo assim, continuei tropeçando. Aí foi então que eu vi que o problema não estava no caminho, estava no meu jeito de andar. Veja bem, que muitas vezes, né, a gente fala: não deu certo. E se a gente ir com isso, quer dizer que muitas vezes a gente tem que mudar a nossa conduta, os nossos pensamentos, os nossos palavreados, sabe? A gente tem que procurar mudar. E não é pela pessoa, é por nós mesmos. Mas então vamos agradecer a Deus, né, a Jesus, aos mentores que estiveram conosco essa noite. Sempre no agradecimento, né, sabemos o quanto que somos privilegiados. Muitas vezes, né, não damos valor, nem percebemos na nossa pequenez. Mas, Senhor, gratidão por tudo, Pai, por estarmos aqui, sabe, tiramos esse tempinho aqui. A gente sabe o quanto é difícil, né, porque que nem foi falado aqui, né, tô com uma dor de cabeça, não vou ao centro, não vou entrar na palestra, não, eu tenho, sabe, por qualquer motivo, muitas vezes deixamos, né, de fazer coisas que nos agrada, e sabemos que Jesus nos ensinou isso, mas muitas vezes nós focamos sempre no errado, no caminho errado. Mas com o tempo vamos aprender, sabemos que não é fácil, principalmente levar a doutrina, né, no seu pé mesmo, no pé da letra. Eu particularmente em mim, eu acho muito difícil, né, porque tem que ter modificações, a gente tem que mudar tudo na vida da gente, coisas que a gente não ficava sem, a gente fala: não é essencial. E até pessoas, né? A doutrina ensina que as pessoas desencarnam, e a gente tem que entender que um dia a gente vai encontrar, e como é difícil a gente entender isso, né? Aquela pessoa que a gente ama tanto está ali, aí um dia parte, e a gente tem que entender
Muitas vezes a gente se perde mesmo em pensamentos doídos, né? Pensamentos que muitas vezes julgamos Deus por isso, mas sabemos o quanto somos pequenos, Pai. E a doutrina ensina muito essa fé raciocinada. Temos que ter essa fé raciocinada, gente. Então vamos terminar com uma oração de Jesus. A oração é: pense em mim. Quando a solidão vier te visitar, pense em mim. Eu me emociono sempre, gente. Eu preciso trabalhar essa emoção em mim. Lembra que eu estarei sempre pensando em ti. Quando a flor do seu coração murchar e teu coração não mais sorrir, pense em mim, porque eu sou a alegria, a vida. Quando se sentires tão só, sem amigo para conversar, fale comigo e eu estarei presente, pois nunca te deixo sozinho nem um minuto sequer. Quando a dor então apertar, não te estaciones, não fique na tua, dê um passinho, eu te ajudarei. Venha visitar-me e eu te consolarei. Será fácil encontrar-me, por moro aqui, moro ali, moro em ti, moro em tudo também. Eu sou Jesus Cristo, seu amigo. Sempre me emociono, gente. Desculpa, mas a emoção é quando eu leio alguma coisa de Jesus assim, eu não sei, eu preciso trabalhar isso em mim. Tá bom? Beijo, Assim seja. gente, e até a próxima. Disse, que mensagem linda, querida. Nossa. Me chame no privado, mande para mim, se for possível. Tá. Emocionada, viu? Ela Profunda, é, às vezes, profunda. quando a gente se sente sozinho, né? Muitas vezes a gente se sente, né, normal. E aí mas a gente nunca está, a gente é que nem a gente do lado, que a gente tem um mentor, né, que está aqui escutando, nos auxiliando. A gente tem Jesus que nos amou tanto, que deu a vida por nós. Por quantas pessoas nós daríamos a vida, né? É verdade. Se nós estivéssemos no alto mar, tivesse, vamos supor, tivesse com duas boias, eu e outra pessoa, será que eu daria a boia para ele ou eu pegaria para mim? Verdade. Não sei, provavelmente a gente pegaria para mim, né? Não sei. E aí está Então, dentro do coração da gente, né, É. Disso? É só a gente olhar para dentro do nosso próprio eu e achar ele, né? Mas a gente chega lá, né, gente? A gente vai aprendendo nas reencarnações. Hoje somos aqui, né? Somos almas, né? Somos Dirce. Amanhã serei espírito e serei outra pessoa e quem sabe, muito mais melhorada do que hoje. Tá bom? Beijo, gente. Beijo. Beijo, um Fica com abraço. Deus. Fica com Deus. E Muito até a obrigada. próxima. Deus proteja a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite.